Evangelho que escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo 5, verso de número 11. Diz assim: Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Eu vou repetir. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Pode se assentar. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome. O Senhor é digno de glória, de honra, de adoração, de louvor. Que a Tua palavra seja pregada, anunciada, liberada, e que nós venhamos sair daqui, Pai, melhores do que nós entramos. Que a Tua palavra, Senhor, seja uma palavra que fale ao nosso coração. Tire todos os impedimentos e barreiras, tudo aquilo que não provém de Ti, e que nós possamos aqui, Senhor, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa a nossa vida pela Tua bondade e a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Lucas, capítulo de número 5, fala sobre o momento que Jesus chega à beira da praia, onde os discípulos estavam tentando pescar a noite inteira, e eles não conseguiram pegar nenhum peixe. Jesus chega à beira da praia e começa a anunciar e a ensinar a palavra. De repente Jesus entra no barco de Simão e pede para que ele se afaste um pouco do raso para ir um lugar mais profundo, e de repente pede para que ele lance a rede. E quando ele lança a rede, ele pega uma quantidade de peixe enorme, e essa quantidade de peixe enorme faz que eles retornam para a praia, e depois dali Jesus os chama para serem pescadores de homens. Eles renunciam tudo e agora vão seguir a Jesus. É uma passagem a qual nos inspira a termos lições, e eu quero compartilhar com vocês aqui alguns versículos desse texto. No versículo de número 1 de Lucas capítulo 5, vai dizendo que tudo isso aconteceu num determinado dia. Aconteceu num determinado dia. Entenda que esse dia que aconteceu não foi uma coincidência, mas foi uma cristocidência. Deus estava vendo o que estava acontecendo a noite inteira com Pedro e os seus amigos a tentarem pegar algum peixe para levar para casa, e não havia acontecido deles terem sucesso na pescaria. Jesus chega bem no momento e bem na hora que eles estão ali, já voltando e retornando para os seus lares. Entenda que tudo isso aconteceu num determinado dia de Jesus aparecer no momento do limite deles. Qual é o limite? É o limite que eles ficaram a noite inteira e nada aconteceu, mas ao amanhecer, que eles estão retornando para sua casa, Jesus chega. Jesus nunca chega na hora errada, Jesus nunca chega tarde, nunca chega antes, Ele sempre chega na hora certa, no momento certo e no tempo certo. Eu e você queremos que Ele pode talvez antecipar algumas coisas, mas tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo certo. O meu tempo não é o tempo de Deus, o caminho meu não é o caminho de Deus, os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Mas o mais importante é que Ele chega, o mais importante é que Ele vem, o mais importante é que Ele observa, o mais importante é que Ele está analisando, o mais importante é que Ele está olhando. Jesus sempre está observando, pela sua onisciência Ele sempre está olhando, e vai dizendo que Ele está num dia determinado, aonde Ele se aproxima do lago de Genezaré, e Ele vê aquela multidão que está espremindo Ele a ouvir a palavra que Ele está sendo liberada. Entenda que não é um dia simplesmente que Jesus estava passando e coincidiu.
Tudo tem um tempo certo. Deus tem a hora certa, Deus tem o momento certo, Deus aparece na hora certa. Em nome de Jesus, quero liberar uma palavra para a sua vida. Deus não está atrasado com você, Deus também não vai chegar adiantado, Deus vai chegar na hora certa. Talvez não seja a hora que você espera, talvez não seja o momento que você espera, mas uma coisa é certa: Ele tem o tempo dele, Ele tem a hora dele, Ele tem o momento que Ele chega. E quando Ele chega, parece que a multidão de pessoas está sabendo o que está acontecendo. Jesus poderia ter ido à noite, que só estava Pedro e estavam outros homens junto com Ele, e não havia multidão. Mas Jesus chega pela manhã, onde uma multidão está acompanhando Ele para ouvir a palavra. Parece que tem coisas que Deus deixa que muitas pessoas conheçam a situação do que está acontecendo, só para que possam também levantar a mão e dar glória no poder que Ele vai operar e naquilo que Ele vai fazer. Você já percebeu isso? Tem coisas que Deus não quer fazer no anonimato, tem coisas que Deus quer fazer publicamente, para que todos vejam o quanto Ele é poderoso a agir na sua vida. Eu vou dizer de novo, tem coisas que Deus não quer fazer no anonimato, porque se fizer no anonimato, alguém pode duvidar de você, porque só você viu, ou talvez só uma, duas, três pessoas viram. Mas Deus tem hora que prefere que multidão de pessoas, quantidade de pessoas, possam observar o que está acontecendo, para poder também glorificar e exaltar aquilo que Ele há de fazer. Então perceba uma coisa: não fique tímido se mais alguém está sabendo de alguma coisa, se mais pessoas espalham aquilo que está acontecendo, porque na hora que Ele realizar, essa multidão também vai dar a glória a Deus e vai exaltar ao nome dEle. Você consegue entender isso? Como que Ele faz? Você entende da época de Lázaro o que Jesus vai fazer? Marta e Maria vai chamar Jesus para que Jesus possa estar curando Lázaro, mas Lázaro morre, Lázaro vai para o sepulcro, Lázaro agora ele é enterrado, Lázaro agora é colocado dentro de uma caverna, e uma multidão de pessoas agora fica sabendo que Jesus vai até o sepulcro. Se Jesus tivesse vindo só até a casa de Marta e de Maria e tivesse curado Lázaro, só aquela família teria presenciado o milagre e presenciado o poder de Deus. Mas Deus queria manifestar o poder dEle, o milagre dEle, em muitas pessoas a poderem ver e glorificar ao nome do Senhor. Entenda uma coisa: o que Deus quer fazer não é milagre só para você poder ver, nem só aquele que está do teu lado ver. Ele quer que outras pessoas possam ver milagres fazendo e acontecendo na tua vida também. Ah, meu Deus do céu, vou falar aqui desse lado. O que o Senhor quer é que muitas pessoas também possam presenciar milagres e coisas extraordinárias, o que acontece com a sua vida, e que eles possam testemunhar também, e que não é só você que vai abrir a boca, mas verão com os próprios olhos a glória de Deus se manifestar na tua história. Se tem alguém comigo aqui, levanta a tua mão para glorificar e exaltar ao nome dEle. Uma multidão estava, no verso de número 2, diz que ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar as redes. Entenda que eles chegaram no limite, eles estão lavando as redes, porque à noite não aconteceu nada, e tudo que vai acontecer durante o dia. Me faz lembrar um texto bíblico de Salmo, que vai dizendo que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que o salmista está dizendo é que existe a fase do choro, mas existe a fase também do sorriso. Existe a fase da luta, mas existe a fase da vitória também. Existe a fase de você plantar, mas existe a fase de você colher também. Existe a fase de você estar mal, mas existe a fase de você estar bem também. Existe a fase da noite que você chora, que você geme, mas existe a fase durante o dia que você acorda e as coisas podem ser modificadas e transformadas também. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que nem toda dor é para toda a eternidade. Ela tem prazo de validade, ela começa e termina, mas também existe aquilo que Deus quer iniciar nessa manhã, nesse dia de hoje, algo para poder mudar o teu semblante e mudar as tuas emoções. O que Deus faz aqui é que eles chegam no limite. Entenda uma coisa, que todos nós temos limite, todos nós somos limitados, todos nós temos limite.
Cada um tem o seu limite, um pouco mais, o outro um pouco menos, o outro muito maior, mas cada um de nós temos limite, até o próprio Deus tem limite. Deus também tem limite, pastor? Claro que Deus tem limite. Deus, quando olha para Sodoma, olha para Gomorra, aquelas cidades que chegou ao limite de Deus, que Deus fez chover fogo e enxofre em poder destruir aquela cidade. Chegou ao limite de Deus toda a maldade da terra, a ponto que Deus fez que viesse uma inundação através da chuva e através das águas que começaram a brotar na época de Noé, e veio o dilúvio, porque chegou no limite de Deus. Deus também tem limite. Sabe qual é o próximo limite de Deus? Haverá que, quando todos conhecerem o Evangelho, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Quando é que o arrebatamento vai acontecer? Quando chegar no limite de Deus, Deus vai levar a sua igreja para encontrar com Ele nos ares, onde nós receberemos um corpo incorruptível, imortal, se assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó, e estaremos para sempre com o Senhor, glorificando e exaltando ao nome dEle. Tudo tem limite, até o próprio Deus tem limite. Eu tenho limite, você tem limite, e quem sabe você chegou no teu limite hoje aqui. Sabe por que as pessoas tiram a própria vida? Porque elas chegaram no limite da sua paciência, chegaram no limite da sua benignidade e não conseguem mais, e elas tiram a sua própria vida. Sabe por que casamentos se rompem? Porque elas chegaram no limite de poderem tentar a reconstruir o seu casamento. Você sabe por que pessoas abandonam o Evangelho? Porque elas chegaram no limite da sua fé, da sua esperança, da sua expectativa. Mas eu tenho um Deus que eu estou apresentando nessa noite, que Ele pode aumentar o seu limite, a sua capacidade de paciência, a sua capacidade de fé, a sua capacidade de esperança. Eu tenho um Deus que é benigno, eu tenho um Deus que pode aumentar a capacidade do seu limite, e você poder se manter resistente, a não romper com o seu relacionamento, a não desistir da fé, aleluia, de não perder a sua vida e de manter e esperar só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Eles chegam no limite deles, e esse limite faz que eles estão agora lavando as redes. Só que quando o verso de número 2 está dizendo que eles estão desembarcando e eles estão cuidando de lavar as redes, não quer dizer que eles estão desistindo de poder fazer e pescar e deixar de serem pescadores. Para quem é caiçara, de quem já pescou na vida, entenda que lavar as redes é estar se preparando para que uma próxima oportunidade ele possa ter as redes limpas, para poder a qualquer momento voltar ao mar e a voltar a pescar. Sabe o que significa? Eles estão se preparando para uma próxima oportunidade. Eles sabem que se aquela noite eles não pegaram nada, eles lavam a rede, mas eles têm a convicção dizendo: eu estou me preparando, porque uma próxima oportunidade eu já estarei preparado para levar as minhas redes e poder estar lançando. E eu sei que o outro dia pode ser diferente, porque nenhum dia é igual ao outro. Olha para quem está do teu lado e fala: nenhum dia é igual ao outro. Todos os dias são diferentes. O dia de ontem não justifica o dia de hoje ser igual. Sabe que a nossa mente, ela mente, porque a nossa mente faz que o nosso passado vem colocar no nosso coração e na nossa mente que aquilo que nós já passamos um dia lá atrás, a nossa mente vem nos colocar que vai ser tudo igual, que vai ser da mesma maneira. Se você já teve um relacionamento, você diz: eu não vou mais me relacionar com ninguém, porque vai ser tudo igual. Eu não vou mais trabalhar nesse ramo, porque vai ser tudo igual. Eu não vou mais assumir ministério, porque vai ser tudo igual. Porque algo que aconteceu lá atrás
a nossa mente fala, vai repetir e vai acontecer. A gente tem medo da dor, a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo da angústia que a gente já passou, e a nossa mente vai dizendo, vai acontecer igualzinho o que aconteceu lá no passado. Mas em nome de Jesus, nenhum dia é igual ao outro. O passado não define o hoje define o amanhã, mas o ontem não define hoje, mas o hoje define o amanhã. Eu estou dizendo que o dia de ontem não será igual ao de hoje. Então tira o seu medo, tira esse pensamento do seu coração. Um dia é diferente do outro, não é porque aconteceu no passado e que o dia de hoje vai acontecer de novo, não. Deus tem um novo tempo, um novo dia, uma nova fase, uma nova estação, um novo momento. Tudo se faz novo, basta um dia de cada vez e será diferente. Tem alguém aqui para dar glória a Deus? Ei, eu quero te dizer que a tua dor do passado não acontecerá de novo, a tua decepção do passado não acontecerá de novo, a angústia do passado não acontecerá de novo. É coisa da tua mente, é coisa do teu coração. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Quantas pessoas elas têm gatilhos, e esses gatilhos porque viveram algo, se machucaram, se feriram com pessoas, com situações, com circunstância, e coloca dizendo, vai acontecer de novo. Basta algo muito parecido e um gatilho vem dizendo, eu vou passar pela mesma situação. Você já falou isso? Já ouviu isso de alguém? Mas olha quem está do teu lado e fala assim, em nome de Jesus, o teu passado não irá se repetir no dia de hoje. O teu passado não irá se repetir no dia de hoje. O teu passado não irá se repetir no dia de hoje. O teu passado não irá se repetir no dia de hoje. O teu relacionamento que talvez lá atrás foi mal, não vai se repetir novamente. Talvez a tua profissão, talvez o teu sonho, talvez o teu coração, talvez as tuas emoções, talvez a tua empresa, talvez os teus negócios aconteceram lá atrás. Em nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus, eu declaro sobre esse altar uma palavra ao teu coração. O teu passado não será igual a partir de hoje. Tira o medo, volte a dormir, volte a sonhar, volte a acreditar que tudo se fará novo a partir de hoje. Se tem alguém comigo aqui, adora o nome dele, exalte a ele, exalte a ele. Pedro está lavando as redes. Estava lavando as redes. O que Pedro estava dizendo? Eu estou me preparando para o dia de amanhã. Eu cheguei no meu limite, mas eu não cheguei no meu limite da desistência. Eu cheguei no meu limite de um período de tempo. Mas eu estou me preparando para a próxima oportunidade. Sabe o que ele tem no coração dele? Se preparando para uma próxima oportunidade. A gente às vezes tem dificuldade de se preparar para uma próxima oportunidade. Mas o que Pedro está dizendo, e ele não sabe nem que horas que vai acontecer a próxima oportunidade. Talvez num pensamento dele, o outro final de semana, quem sabe a outra virada de lua, quem sabe o outro momento que a maré não vai estar cheia. Talvez ele fez um cálculo se preparando por uma outra oportunidade, mas ele não leva muito tempo para se preparar. A partir do momento que não deu certo aquela, ele já se prepara para uma nova oportunidade sem data marcada. Se prepara para uma próxima oportunidade. Fica preparado para uma próxima oportunidade. A segunda oportunidade vem na hora que você menos espera.
A segunda oportunidade acontece a hora que você menos imagina. A segunda oportunidade acontece, imagina se Pedro, Elias, estivesse com a rede suja e Jesus tivesse chegado naquele momento, ele teria perdido a oportunidade de poder voltar ao mar e lançar a rede. Você consegue entender isso? Às vezes a gente perde a oportunidade por não se preparar, e aí vai se preparar depois. Mas o que Deus está dizendo é hoje: se prepara, porque a próxima oportunidade está mais perto do que você imagina, está mais próximo do que você pensa, está muito mais perto do que você talvez pediu. Uma próxima oportunidade está para acontecer. Não, vou falar de novo, uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre a sua família, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Uma próxima oportunidade está mais perto do que você pensa, do que você imagina. Se uma porta se fechou, não se preocupe, tem uma porta se abrindo. Se alguém talvez virou as costas, não se preocupe, tem alguém chegando na Ramalamadaramadáia. Se alguém talvez excluiu, tem oportunidade chegando mais rápido do que você imagina. Jesus está chegando, Jesus está chegando. Olha para quem está do teu lado e fala: Jesus está chegando com uma oportunidade. Se prepara, porque Jesus está chegando. Avisa ele lá. Olha para quem está do teu lado e fala: manda avisar que Jesus está vindo com uma segunda oportunidade. Jesus está vindo com uma outra oportunidade. Ele está chegando. Avisa lá que a oportunidade está chegando. Avisa lá que a oportunidade está vindo. Tem alguém aqui comigo para dar glória a Deus? Tem comigo alguém aqui? Glorifica Ele, exalte a Ele, adore a Ele. Tem uma nova oportunidade de unção derramando nessa noite aqui. Tem uma nova oportunidade de Deus derramando uma unção. Há uma nova oportunidade de Deus poder na sua vida derramar dons espirituais. Ei, tem dons espirituais sendo derramados. Tem gente para ser batizada com o Espírito Santo. Uma nova oportunidade. Tem uma nova oportunidade de um chamado, de um ministério. Ei, Deus está dizendo: eu estou trazendo uma nova oportunidade. Sabe o que é isso? Eu estou te dando uma nova chance. Eu estou te dando uma nova chance. Se prepara, porque o que Deus tem para você é algo extraordinário. A oportunidade antes que ele teve, ele não pegou nada, mas a oportunidade que Jesus está dando para ele, antecipado, porque ele estava preparado, ele pegou uma quantidade enorme de peixe. Você consegue entender? A oportunidade que está vindo vai sobressair a oportunidade que você já teve e não aconteceu nada. Meu Deus do céu, eu vou dizer que a oportunidade que está vindo vai sobressair a oportunidade que você já teve no passado e não aconteceu nada. Ei, eu estou dizendo que o passado não define o seu hoje, mas o seu hoje vai definir o seu amanhã. A oportunidade que está vindo não é coisa pouca, a oportunidade é exagerada. Exagerada. Tem exagero de amor, tem exagero de bênção, tem exagero de glória. Eles estavam cuidando de lavar as redes. Sempre fique preparado para a próxima oportunidade. Olha para quem está do teu lado e fala assim: seja alguém sempre preparado para aquilo que está vindo. Ela mandou ele tinha acabado de sair, mas ele estava se preparando. Jesus entra num dos barcos que pertencia a Simão, verso 3, solicitou que afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava o povo. Agora entenda que Jesus vai entrar no barco de Simão. Tinha 2 barcos, mas ele entra no barco de Simão. Jesus errou? Não, Jesus não erra. Jesus sabe aonde ele entra e o que ele faz. Jesus não erra.
Jesus não erra, ele entra no barco de Simão. Tem dois, mas ele entra no de Simão. O outro nem se fala o nome, mas ele fala que entra no barco de Simão. Deus não erra quando ele entra em lugares e situações. Ele não erra. Quando Jesus entrou na sua vida, ele não errou. Quando Jesus entrou na sua casa, ele não errou. Quando Jesus entrou no seu coração, ele não errou. Mas antes de ele poder fazer qualquer coisa, primeiro ele estava liberando uma palavra. Primeiro ele estava ensinando a palavra. Você sabe por quê? Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que nele creia, porque ele é galardoador daqueles que nele creem. Entenda que Jesus vai liberar uma palavra. Jesus está dentro do barco, e dentro do barco ele está ensinando. Ele se afasta e começa a ensinar. Eu não sei o que Jesus fala que provoca tanta fé, esperança e expectativa naqueles homens. Eu não sei se Jesus está lá sentado no barco, se ele está citando o Salmo de número 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e ele não me faltará. Quem sabe Jesus está dizendo assim: eu sou o pastor de vocês, e se eu estou aqui, nada lhe vai faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Eu não sei o que ele estava pregando e ensinando. Quem sabe ele estava ensinando o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, porque será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem, dará o seu fruto na estação própria. Não serão assim os ímpios, mas serão espalhados como o vento espalha. Eu não sei se talvez eles estão lá ouvindo Jesus falar o Salmo de número 46. Ele é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e vai dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu não sei se eles estão falando o Salmo de número 90 ou 91, onde vai dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Eu não sei se eles estão louvando o Salmo de número 121, dizendo: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu não sei o que eles estão ouvindo, se eles estão ouvindo o Êxodo, ele falar de Êxodo: eu sou o que sou, eu serei o que vocês precisam que eu seja. Eu não sei se ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que diz João capítulo 14, verso de número 6. Eu não sei o que ele está ministrando. Quem sabe Romanos lá na frente, que Paulo vai repetir, ele dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Eu não sei se ele está ensinando talvez Mateus capítulo de número 28, dizendo: eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra, aleluia. Eu não sei o que ele está ensinando, mas eu sei que o que ele está falando está provocando fé, está provocando esperança. Eu não sei se ele está citando Isaías, dizendo: eu sou o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Eu sou o Yeshua HaMashiach, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que continuará sendo. Eu sou o verbo que se fez carne e habitou entre a sua criação. Me fiz menor do que os anjos e habitei entre aqueles que foram criados pelo meu Pai. Eu não sei o que ele está citando, se ele está dizendo que ele é o pão que desceu do céu, ou se ele é a fonte de água viva. Eu não sei se ele está dizendo que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, mas eu sei que eles estão acreditando no que ele está dizendo. Algo dentro do coração está movendo a eles terem fé, esperança e expectativa. Tem alguém comigo aqui nessa noite que pela palavra começa a crer, a poder produzir esperança e levantar a sua mão e dar glória a dele? Eu sei que ele está ensinando o povo assentado. Aí no verso 4 vai dizendo que ele acaba de ministrar, e quando ele acaba de ministrar, ele vai até Simão e aos demais e vai dizendo:
ide para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. O que Jesus está dizendo é hora de sair do raso, é hora de se aprofundar um pouco mais. Sabe por quê? Porque no raso vocês não vão conseguir pegar nada. O que eu tenho para vocês e o que é exagerado para vocês não está no raso, está em algo mais profundo. Precisa se aprofundar. E como é que vai se aprofundar? Tem que sair do raso. Vamos sair do raso e vamos para o lugar mais profundo. Como é que nós vamos a poder ir na profundidade de Deus? Através da oração, através do jejum, através da leitura, através da adoração, através da celebração, através da intimidade, através do relacionamento. A gente começa em mais profundo. Sabe o que significa isso? É poder deixar aquela oração rasa. Sabe qual é a oração rasa? Senhor, obrigado por mais um dia, te agradeço, amém. Senhor, obrigado pela refeição. Isso quem ora, né? Tem gente que nem ora pela refeição. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, obrigado pelo alimento. E quando ele deita, ele fala, Senhor, obrigado. Quando dá tempo, né? Se ele não está muito cansado, ele fala, Senhor, obrigado pelo dia, por ter me guardado, me protegido. Isso é raso, irmãos. Isso é raso, é bom, é raso. Você não vai ter na profundidade. Profundidade é você poder dobrar os seus joelhos, seja de madrugada, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, e poder criar um relacionamento, intimidade, dizendo, Senhor, me revela os teus segredos. Senhor, eu quero entrar na intimidade, eu quero entrar no santo do santo, eu quero ter momento de ter hora para entrar, mas não ter hora para sair. Eu quero que o Senhor possa me encher, possa me preencher. Eu quero que o Senhor possa falar ao meu ouvido. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero participar junto contigo, eu quero segurar as tuas mãos. Senhor, eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, transborda sobre mim o teu Espírito. Senhor, eu quero aqui fazer o teu querer, a tua vontade. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos, os teus preceitos. Senhor, se eu andar por algum caminho mau, que o Senhor me corrija, que o Senhor me mostre. Pai amado, eu quero estar face a face contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a ti. Senhor, eu quero poder experimentar, ter experiências sobrenaturais. Eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ter dons espirituais. Pai, eu te amo, eu te celebro, eu te adoro. Tu és tudo para mim. Sem ti nada sou, sem ti para lugar nenhum eu vou. Eu preciso do Senhor. Me mostra um destino, um caminho. Pai, não me deixa sozinho. Eu seguro nas tuas mãos. Pai, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, abençoa meu lar. Senhor, abençoa a tua obra. Que eu seja útil a ti, que eu tenha um coração voluntário, que eu tenha um coração disposto e disponível a ti. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, receba a minha adoração. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és digno, tu és perfeito. Tu és, ó Pai, aquele que era, é e continuará sendo para toda a eternidade. O Senhor me constrange, Pai, o teu Espírito me constrange. Eu quero mais de ti, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Sai do raso, vai para o lugar mais profundo. Sabe o que vai ter no lugar mais profundo? Deus vai revelar os seus segredos, Deus vai revelar o seu futuro, Deus vai mostrar para você, vai te livrar do laço do passarinheiro, Deus te mostrará os planos, os seus desígnios, Deus falará contigo. Você terá certeza e convicção que você não está sozinho, que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu pastor. Você não temerás agora nem o espanto noturno, porque você terá convicção e certeza que Ele está contigo. Sai do raso, sai do raso, sai do raso, sai do raso, sai do raso. Às vezes a gente tem um evangelho rico, extraordinário, mas às vezes a gente vive um evangelho medíocre e pobre. A gente fica no raso. Sabe o que é no raso? Você fica chorando porque bateu o carro. Sabe o que é no raso? Talvez você fica desesperado porque faltou o suprimento.
Sabe o que é no raso? Talvez você desespera por causa de um probleminha que aconteceu na família por questão de saúde. Sabe o que é no raso? No raso é quando você se desespera, você fica de uma maneira a qual parece que Deus não olha para você. Mas quando você vai para um lugar mais profundo, quando você vai para um lugar mais profundo, quando você vai para um lugar mais profundo, você vive como Paulo viveu, de subir ao terceiro céu e de ver coisas inefáveis, de ver coisas que o Senhor é contigo, de você não temer e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Mas quando você está no raso, você tem medo, tem ansiedade, você tem desespero, você tem pavor, você tem incredulidade. Mas quando você vai para o lugar mais profundo, você diz: está na mão dEle, Ele está no controle de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Deus tira, bendito seja o nome dEle. Ele é o Senhor, Ele é o poderoso. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas olha o que está acontecendo, não se preocupe, eu estou no colo de Deus, eu estou no plano de Deus, eu estou no propósito de Deus. Quando você está no lugar mais profundo, você vive como José. Ainda que ele foi excluído pelos irmãos, ainda que ele foi jogado no calabouço, ainda que ele foi vendido, foi traído, foi invejado, estavam os irmãos dele talvez querendo colocar ele para longe, mas ele entendeu que ele estava sendo levado para o propósito e para o destino dele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Quando você está na profundidade de Deus, não vive em você, mas é Cristo que vive em você, é Cristo que vive em você, é Cristo que vive em você. Você tira o seu pé do chão e aí você deixa Ele conduzir. Quem está do teu lado, fala assim: sai do raso, daquela oração michuruca, daquele louvor carnal. O que é o louvor carnal? Você louva, abre a boca, mas não está sentindo nada no coração. A Bíblia vai dizendo que muitos louvam a Deus só com seus lábios, não com seu coração. O louvor do raso é que você louva aqui, mas você nem presta atenção na letra, nem entendeu o que está dizendo a letra, você nem conseguiu meditar e envolver, só canta por cantar. Ficar no raso é poder falar assim, colocar um louvor lá no carro, dizer: eu coloquei louvor, mas está com o pensamento longe, com o sentimento longe, não está vivendo. De vez em quando a gente escuta o louvor e aí começa a chorar, e quem passa do lado fala assim: esse camarada é doido. Às vezes eu estou em casa lá, coloco lá no YouTube lá e começo a ouvir uns louvor. Daqui a pouco o negócio começa assim a esquentar e começa a chorar, e alguém passa: o que está acontecendo? Eu estou chorando com o problema, eu estou chorando porque eu estou na presença de Deus, eu estou na profundidade com Deus. Na profundidade é quando você está escutando Deus, você está ouvindo Deus, você fala como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo, como Deus é extraordinário. Deus está falando comigo. Alguém que está me entendendo aqui? Olha para quem está do teu lado e fala: sai do raso, sai do raso. Vai para a profundidade com Deus, porque na profundidade Ele tem coisas para mostrar para você que você nunca viu. Aí eu e você vamos se tornar crente de verdade. Você sabe por que tem muito crente Nutella, irmão? Porque está no raso. Crente Nutella é que está no raso. Qualquer coisinha sai da igreja. Alguém não olhou, sai da igreja. Alguém não cumprimentou, sai da igreja. O pneu do carro furou, diz ele: sai da igreja, não desce comigo. É porque está no raso. Mas quem está na profundidade, ele vai dizendo: o diabo está furioso comigo, porque eu estou na intimidade com Deus. Tem alguém comigo aqui? Chacoalha quem está do teu lado, diz: sai do raso, sai do raso, sai do raso. Entrou nos barcos, ensinava.
Lançai, assim acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão: ide aonde as águas são mais profundas e lançai as redes para a pesca. Verso 5 diz assim: ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, agora eu tenho uma palavra. Quando eu fiz ontem, eu não tinha uma palavra. Eu fiz pela minha habilidade, eu fiz pela minha capacidade, eu fiz por aquilo que eu estou acostumado, é minha profissão, pescar. E aí, por toda habilidade e capacidade que eu adquiri na minha vida, todo aprendizado, na realidade eu não consegui um resultado satisfatório. Mas agora, Senhor, fora de hora, fora de tempo, só que fora de hora e fora de tempo para quem? Para Pedro. Mas está dentro do tempo e dentro da hora de Deus. Deus faz as coisas loucas, Deus confunde os sábios. Você quer saber quando é Deus na sua vida? Quando não tiver sentido e quando não tiver lógica humana. Quando não tiver que 2 mais 2 é 4, quando você diz assim, não faz sentido, não tem nada a ver, é Deus. Quando você dizer, mas o que é que tem a ver isso? O que é que não tem nada a ver, não faz sentido, não faz lógica, é Deus. Porque coisa lógica é o homem que trabalha, a matemática humana é diferente da matemática divina, irmãos. A matemática humana é diferente da matemática divina. Eu me organizo de uma maneira planejado, talvez simétrico, mas Deus faz coisas loucas, Deus faz coisas absurdas, Deus faz coisas extraordinárias que o homem não entende, não compreende. É fora do meu tempo, é fora da minha hora, mas é na hora dele. Deus é o Deus que manda encher talhas de água para servir a homens, dizendo que vai ser vinho, e o vinho ainda é melhor do que o primeiro vinho. Você já entendeu isso, irmãos? Deus espera Lázaro morrer e depois de 4 dias vai no sepulcro para ressuscitar ele. A lógica humana era um médico tratar ele para não morrer, mas Jesus deixa ele morrer para depois ressuscitar. Você lembra de Daniel? Você lembra dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego? A lógica humana era pegar os 3 amigos de Daniel e não deixar eles caírem na fornalha de fogo ardente, mas Deus deixa eles cair para livrar eles dentro da fornalha de fogo ardente. A lógica era para Daniel não cair dentro da cova de leões, era livrar ele, mas Deus deixa ele entrar dentro da cova de leões para fechar a boca de leão, para dizer que ele é Deus. Aleluia. Tem alguém que está me entendendo? As coisas loucas. Então entenda uma coisa: não faz sentido para você, não faz sentido para alguém, mas faz todo sentido para Deus. Deus tem coisa extraordinária. Não é o seu tempo, é o dele, é o dele, é o dele. Eu tenho uma palavra, agora eu tenho uma palavra. Não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, não é aquilo que você já desenvolveu, mas é segundo uma palavra de Deus liberada. Tem uma palavra liberada, tem uma palavra liberada. Hoje tem uma palavra liberada, hoje tem uma palavra liberada. Ei, ele diz: eu libero uma palavra sobre a sua vida, eu libero uma palavra sobre a sua vida. É por isso que eu não posso fazer sentido do que eu já fiz e não deu resultado e dizer eu não vou fazer de novo porque não funcionou. Qual é a lógica humana? Eu não tive resultado. Você acha que eu vou fazer de novo? Você acha que eu vou tentar de novo? Você acha que eu... Não, eu já tive experiência, não funcionou. E eu fiz no tempo certo, na hora certa, e não funcionou. Você acha que eu vou fazer agora? Deus está dizendo: de novo, de novo, de novo, mais uma vez,
Tente mais uma vez, faça mais uma vez. Agora você tem uma palavra. Tem uma palavra liberada sobre a sua vida. Tem uma palavra liberada sobre a sua casa. Tem uma palavra liberada sobre os seus negócios. Tem uma palavra liberada sobre a sua espiritualidade. Tem uma palavra liberada, o Senhor disse: onde não funcionou, mas hoje vai funcionar. Onde não tinha palavra, mas hoje tem. A palavra vai fazer diferente. Eu não posso ter nada, mas eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. 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 Tem alguém comigo aqui para acreditar? Levanta suas duas mãos para dar glória. Levanta suas duas mãos para dar glória a Deus. Adora Ele, exalte a Ele, exalte o nome dEle. Olha para quem está do teu lado e fala assim: hoje Deus está te dando uma palavra que vai mudar toda a sua história. O tempo de choro acabou. Está chegando o tempo de riso. O tempo de escassez acabou. Está chegando o tempo de abundância. O tempo de fracasso acabou. Está chegando o tempo de sucesso. O tempo de não ter tido resultados acabou. Está chegando o tempo de resultados. O tempo de dor acabou. Está chegando o tempo de alegria. Sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei. Verso 6: assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Assim procederam. Tinha a chance deles poderem não lançarem as redes e não pegarem peixes, mas não tinha chance de Deus falhar com eles se eles lançassem a rede e os peixes não virem. Eu vou repetir: tinha a chance deles não obedecerem e não lançarem a rede. Tinha essa chance? Tinha. Mas não tinha possibilidade deles poderem lançar a rede e não pegarem peixe e encherem a rede. Sabe o que significa? Talvez eu e você temos possibilidade de não obedecer a Deus, mas nunca haverá possibilidade de Deus falhar com você. Vou falar de novo. Às vezes pode ter a chance de eu ou você não cumprirmos o que Deus coloca, mas nunca haverá a possibilidade de Deus falhar com você. Deus não vai 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 falhar com você. Lança a rede, porque Deus não vai falhar com você. Lança a rede, porque Deus não vai falhar com você. Tente mais uma vez, porque Deus não vai falhar com você. Ei, vai para a profundidade, porque Deus não vai falhar com você. Diz que eles pegaram uma quantidade que as redes começaram a romper. Verso 7: por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Eles pegam tanto peixe que eles são obrigados a vem para cá, tem muito peixe. E aonde que estava a multidão que estava acompanhando Jesus? Na praia. Loucos, doidos, não pegaram ontem. Você acha que vai acontecer hoje? Olha o sol, barulho, fora de hora, fora de tempo, e a plateia lá na praia. Sabe os comentaristas? Agora vai, não, agora não vai, não, já era, não, frustrou, não, decepcionou, coitado deles. Ah lá, não aconteceu nada. Plateia, auditório, espectadores.
Sabe aqueles espectadores, Elias? E Deus não quer espectadores. Deus quer transformar espectadores em adoradores. E como é que transforma espectadores em adoradores? Com a realização do que Deus está fazendo lá na frente. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Os espectadores da sua vida e que ficam comentando, olhando para você, vão se tornar adoradores quando Deus agir na sua vida. Os espectadores que estão lá, os comentaristas que estão lá comentando, agora ele vai, não vai, foi para o culto, não aconteceu, agora fale, agora não dá certo, agora, olha lá isso, qual é o próximo capítulo? Os espectadores e comentaristas vão se tornar adoradores. Deus vai transformar espectadores e comentaristas em adoradores. Como é que Deus vai transformar? Na hora que o teu barco estiver cheio, na hora que o teu barco estiver cheio, na hora que o teu barco estiver cheio, se prepara, porque Deus vai transbordar. Deus vai transbordar, o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. E Deus vai dizer: eu vou transformar espectadores e comentaristas em verdadeiros adoradores, porque dirão: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se prepara para a tua casa se converter, se prepara para os teus vizinhos se converter, se prepara para a tua família se converter, porque através do que Deus está fazendo na tua vida, haverá novos começos, haverá novo tempo, haverá convertidos, haverá adoradores. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora o nome dEle. E agora estava começando a afundar. Então eles vão compartilhar o que está no barco dele. Se ele não compartilhar, se Simão não compartilhasse o que estava com ele, o barco dele afundava. Era tanto peixe, Elias, que se não compartilhasse o que estava no barco dele, ele afundaria com a bênção e tudo. O que Deus estava trazendo para ele era tão grande, só que de tanta coisa, se ele fosse egoísta, se ele fosse alguém que só queria para ele e não repartisse, ele afundava com tudo aquilo que Deus estava dando. O que Jesus está ensinando? O que eu te dou não é só para você. Porque se você só reter para você, você se afunda com aquilo que eu te dou. Eu te dei a salvação, te dei o evangelho. Não é para ficar só com você, é para repartir para alguém, é para falar de Jesus para alguém. A salvação não é só para você, a salvação é para mais gente. Eu te dou dons, mas não é só para você, é para você repartir para alguém. Eu te dei um salário, eu te dei financeiramente condições, mas é para você também pegar parte dessa e contribuir, porque se você não contribuir, você afunda. Entenda uma coisa: tudo que Deus nos dá não serve só para nós, mas serve para quem está à nossa volta. Eu vou te dizer de novo: tudo que Deus nos dá não vai servir só para nós. O propósito de Deus nos dar alguma coisa, seja sabedoria, seja intelectualidade, seja força, seja poder financeiro, seja algo espiritual. Tudo que Deus nos dá não é para nós ficarmos só para nós, é para poder estar abençoando quem está à nossa volta. Se Deus deu algo para mim, se Deus deu sabedoria, se Deus deu dom, não é só para mim, é para repartir para quem está ao meu lado. Quer dizer, se eu então estiver ao lado de quem tem promessa de Deus, e quem é abençoado, também sou abençoado. Então me faz entender o seguinte: eu devo andar ao lado de quem tem promessa, eu devo andar ao lado de quem será que Jesus está no barco dele. Se Jesus está no barco dele, eu colo nele. Se Jesus está no barco dele, eu colo nele. Vou ter alguém entendendo aqui? Jesus está no teu barco, fala assim: cola comigo. Olha para quem está do lado e fala assim: cola comigo, Jesus está no meu barco. E se Jesus está no meu barco, Ele vai me abençoar, Ele vai te abençoar também. Ele vai transbordar o meu barco, você será transbordado também. Eu
eu serei abençoado, eu serei alcançado, e você será alcançado também. Entenda uma coisa: anda ao lado de quem tem promessa de Deus, anda ao lado de onde Jesus está dentro do barco. Jesus está no meu barco, quer andar do meu lado? Tem bênção para mim. Eu sei que o que o Senhor tem para mim, e se você estiver do meu lado, eu vou repartir com você. Agora vamos sair da introdução e vamos pregar. Olha só, verso 9: porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Verso 10: assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás pescador de vidas humanas. O que Jesus está fazendo é: eu vou mudar o teu ministério, eu vou mudar a sua vida. A partir de agora, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens. Como é que se pega peixe? Com rede, ou com anzol, ou com vara. Se pega homens assim também, com rede, com vara, com anzol? Não. Como é que se pega homens? Através da palavra. O que é que Deus estava falando para Simão? O que é que Deus estava falando para o filho de Zebedeu, Tiago? Ele estava dizendo o seguinte: eu estou te dando um novo tempo, com ferramentas novas para você utilizar. Teve dois que entenderam. O que Jesus está dizendo é: você vai continuar pescando, mas não com as mesmas ferramentas. Eu vou te dar ferramentas novas para um trabalho novo. Eu estou abrindo um trabalho novo com ferramentas novas. Não vai ser as mesmas que você usava ou já usou, mas eu vou te dar algo novo com ferramentas novas. Então se prepara para o novo de Deus e para as ferramentas que Ele vai colocar nas suas mãos. Tem alguém entendendo aqui? O que Ele está dizendo: você já teve sucesso com ferramentas, mas o que você vai fazer agora não será ferramentas que você conhece, será ferramentas que eu estou te capacitando e eu estou te habilitando. E não será ferramentas humanas, será ferramentas celestiais, será ferramentas espirituais. Então se prepara que o que Deus está dando para você é algo novo. Tem ferramenta de Deus, tem dons de Deus. Se prepara, porque tem dons de Deus para sua vida. Tem alguém que está entendendo? Ei, Deus está dizendo: tem dons sendo liberado aqui a partir de hoje. Tem capacidades aqui sobrenaturais sendo liberadas a partir de hoje. Deus está dizendo: eu estou te dando um novo chamado, um novo ministério, um novo tempo, e estou te dando novas ferramentas para serem utilizadas neste novo chamado. Eu te chamo para o novo tempo, te dou ferramentas novas e coloco em tuas mãos. Tem alguém aqui para acreditar com essa palavra? Pode glorificar e adorar a Ele. Para a gente encerrar a introdução, irmãos, para a gente encerrar a introdução, amém? A Gabi e o Everton, se quiser subir, estou encerrando a introdução, então. Verso 11, onde nós lemos: então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Para pensar comigo. Eles renunciaram, porque no verso de número 10, olha só o que Jesus está dizendo: não tenha medo, a partir desse momento tu serás pescador de vidas humanas. No verso 10, Jesus está convidando eles a um novo tempo para serem discípulos e futuros apóstolos. Sim ou não? E aí no verso 11 diz que eles renunciaram tudo, colocaram os seus barcos e seguiram a Jesus. É isso que a gente leu, não é? Por que Jesus
não chegou no início da praia. Não era mais fácil, irmãos, Jesus chegar no início da praia, que eles não pegaram nada à noite, eles estavam frustrados, chegou no limite. Jesus já sabia o que ia falar para eles, chamar eles. Por que Jesus fez eles irem novamente ao mar, lançar as redes, chegar com a quantidade de peixe, fazer eles deixarem tudo na beira da praia, largarem tudo e seguirem a Jesus? Por que Jesus agora os chama para serem pescadores de homens, sendo que o que eles pegaram, eles não se beneficiaram, tiveram que deixar tudo à beira da praia? Não era mais prático Jesus ter chegado à beira da praia e falar assim: Pedro, Simão, Tiago, para com esse negócio, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um plano, eu tenho um chamado. Esse negócio de ficar pescando peixe não dá certo, vem para cá, porque eu vou fazer você pescadores de homens. Eu sei a habilidade que vocês têm, e tem um novo tempo para vocês. Era mais fácil, sim ou não? Por que Deus não faz isso? Você consegue entender, pastor Diego, por que Deus não faz isso? De poder chamá-los, já que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. É que todo chamado de Deus, todo convite de Deus, ele nunca pode ser um convite a qual não há uma renúncia minha e uma renúncia sua. Todo chamado de Deus, todo convite de Deus, não pode ser uma falta de opção. Deus, quando nos chama, quando Deus te convida, Deus te dá opções de você aceitar ou não. Era fácil ou não aceitar o propósito de Deus, o chamado de Deus, quando não estava tendo sucesso? Era fácil ou não aceitar o convite de Deus quando as coisas não vai bem? Só que agora vai tudo bem, agora eles prosperam, agora eles multiplicam, agora o barco transborda, agora eles têm peixe para repartir, agora eles têm peixe para levar para casa. E agora Jesus chama eles na hora que eles têm e não na hora que eles não têm. Deus nunca vai nos dar a oportunidade quando nós não tivermos opção. Deus sempre vai abençoar e vai nos chamar quando nós estivermos no melhor momento da nossa vida. Aí você vai entender, porque tem muita gente que às vezes, quando está na pior, ele aceita Jesus, ele entrega a vida para Jesus, mas quando ele melhora, ele deixa, ele abandona. Você já viu gente assim? Faz 1001 promessas, está na pior, seja, pode estar na pior financeiramente, na pior no casamento, na pior na vida. Ele aceita Jesus, ele entrega e ele faz aquela declaração: eu nunca mais, eu vou deixar, eu vou ficar, eu vou caminhar, eu vou ser fiel no dízimo, na oferta, eu vou dar. E aí quando as coisas melhoram, voou. Então Jesus fala assim: eu te chamo quando vai tudo bem, quando tiver tudo funcionando, quando você estiver no auge da sua vida, aí eu te chamo. Eu só te chamo quando você tiver alguma coisa para renunciar, porque enquanto você não tiver nada para renunciar, você não está demonstrando que você me ama e deixou tudo. Se eu não tiver alguma coisa para renunciar, para seguir a Cristo, eu não estou demonstrando que eu estou com um coração verdadeiro para segui-lo. Tem que ter alguma coisa para renunciar, tem que ter alguma coisa para deixar, tem que ter alguma coisa que fala: eu tenho que deixar isso. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu te chamo para você me seguir, a deixar de ser pescador de peixe, a ser pescador de homem. O Senhor está dizendo: o que é que você precisa renunciar, o que é que você precisa deixar, o que você precisa abrir mão para poder seguir ao Mestre, para aceitar o propósito, para aceitar a proposta. Jesus está dizendo: eu tenho uma proposta para você, eu tenho uma proposta para você, eu tenho uma proposta para você. Se coloque de pé. Entenda uma coisa que Deus está dizendo aqui nessa noite:
Eu poderia chamar no pior momento da sua história, mas eu faço você ter sucesso naquilo que você foi fracassado. Mas eu quero que você renuncie a algo para poder me seguir. Se você quer as águas mais profundas, eu te mostro. Mas eu preciso que você renuncie para demonstrar onde está o seu coração. Porque aonde tiver o seu coração estará o seu tesouro. Quando Simão olha e diz assim: será que eu vou ter que renunciar aos peixes para seguir Jesus? Será que o meu coração está nos peixes? Será que o meu coração está no barco? Ele teve que renunciar ao chamado de Deus. O que é que você fica segurando e não renuncia? O que falta você renunciar por Jesus, irmãos? Olha para quem está do teu lado e fala assim: o que falta você renunciar por Jesus? O que falta? É difícil renunciar a alguma coisa quando você ama, quando você está com o coração, quando você está voltado, quando você se cura. É difícil a renúncia, porque renunciar é abrir mão daquilo que você gosta, daquilo que talvez você tem prazer, mas você tem que renunciar. Entenda que para vir para Jesus você tem que renunciar ao mundo, você tem que renunciar à mentira, renunciar à corrupção, você tem que renunciar a algumas coisas lá fora para poder seguir a Jesus. É renúncia. Entenda uma coisa: nós estamos vivendo um evangelho que muita gente não renuncia mais nada por Jesus. Um evangelho light, um evangelho venha do jeito que está e permaneça do jeito que você é. Mas nós precisamos entender que a essência do evangelho permanece a mesma ainda. Tem que ter renúncia, renúncia do pecado, renúncia do eu, renúncia do egoísmo, renúncia talvez de tantas coisas que você pratica. Tem que ter renúncia. A renúncia mudará a tua vida, a renúncia mudará a tua história, a renúncia mudará a tua família, a renúncia mudará o teu chamado, a renúncia mudará toda circunstância. O que Jesus está falando é: renuncia por mim, porque se você andar comigo, você vai ver que nunca vai faltar pão, vai ter multiplicação. Se você andar comigo, nunca vai faltar peixe, eu vou multiplicar. Se você andar comigo, você não vai morrer, porque se morrer eu ressuscito. Se você andar comigo, você vai ver que vai ter milagre, vai ter provisão, vai ter coisas extraordinárias. Se você andar comigo e renunciar, você vai andar sobre as águas, aleluia. Se você andar comigo, você vai ver coisas extraordinárias. Se você andar comigo, você não vai ter falta de nada. Eu vou te suprir a necessidade. Eu tenho alegria, eu tenho prazer, eu tenho provisão. Não se preocupa, eu tenho a provisão. Eu sou um provedor. Pastor, mas eu tenho prazer, eu tenho alegria. A alegria dele é maior, o prazer dele é maior. Ei, renuncia, porque o que ele tem é superior ao que você pensa, ao que você sente, ao que você deseja. É superior. Você prefere o barco com os peixes cheios, ou prefere andar do lado de Jesus e ver multiplicação de peixe? Ah, meu Deus do céu. Você prefere o barco, voltar ao barco e ter o barco e olhar naquilo que você tem, ou renunciar e andar ao lado do mestre, em ver morto ressuscitar, em ver cego poder enxergar, em ver mudo poder falar, em ver poder milagre extraordinário acontecer? Ei, Jesus está te chamando, Jesus está chamando: filho, renuncia, renuncia, eu tenho o melhor para ti. Ei, filha, renuncia, eu tenho o melhor para ti. Eu tenho maior alegria, eu tenho maior prazer, eu tenho maior coisas para você. É muito mais do que você pensa, é muito mais do que você imagina. Ei, deixa o teu barco, deixa a tua rede, deixa os teus peixes, porque o que eu tenho para você é superior. Tem alguém comigo aqui para dar glória a Deus? Tem alguém comigo aqui para dar glória a Deus? Adora Ele, adora Ele, adora Ele.